Narrativas, o podcast da Carambaia. O senso comum diz que o brasileiro não lê, que compra poucos livros, que o poder dos meios digitais e audiovisuais é desigual na concorrência com o livro. Mas afinal, quem é esse leitor brasileiro do qual falamos? Essas afirmações serão verdadeiras ou não? Podemos defini-lo com meia dúzia de frases? Para aprofundar um pouco mais o assunto, levantar hipóteses sobre o perfil do leitor brasileiro e entender melhor quais são seus hábitos e dificuldades, o Narrativas, podcast da Carambaia, gravou 3 programas. No primeiro, converso com Zoara Faila, do Instituto ProLivro, sobre os dados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. No segundo programa, a editora da Carambaia, Ana Lima Cecílio, discute a formação de leitores com a autora Blandina Franco e as pesquisadoras Isabel Lopes Coelho e Cristiane Rogério. Finalmente, no último programa da série, eu falo com o autor Renato Morricone a respeito do consumo de diferentes narrativas que temos à disposição no mundo de hoje e de como isso tem impacto na leitura. Uma das principais justificativas para não lermos o tanto que gostaríamos é a falta de tempo. Contudo, essa falta de tempo é relativa. Será que ela ocorre porque são tantas obrigações diárias que não nos sobra tempo para um livro? Ou por termos diante de nós uma grande variedade de canais de informação e entretenimento competindo com o texto escrito? Para conversar comigo sobre como é produzir narrativas nesse mundo hiperfragmentado e conectado, está aqui no estúdio Renato Morricone, artista visual e autor de mais de 60 livros voltados para o público infantil, publicados em diversas editoras. Por esses trabalhos, Renato foi muito premiado e também traduzido em vários outros países. Eu sou Fabiano Cury, editor na Carambaia. Renato, você percebe hoje entre os jovens uma mudança nas demandas das histórias, ou a curiosidade da idade fala mais alto e eles estão sempre dispostos a ter contato com qualquer tipo de novidade? O que você... Nossa, dos jovens... das crianças e dos jovens. Das crianças, dos jovens... Eu acho assim, toda... Pensando aqui nos livros que provavelmente são mais conhecidos do tipo de livro que eu trabalho, né? Que são os livros chamados livros infantis, eu até falo chamados porque é difícil determinar, qualificar um livro, colocar um rótulo nele de que ele é infantil, mas todos eles são mediados de uma certa maneira por um adulto. Talvez o adolescente, o jovem já começa a ter começa a escolher, mais ter esse poder de escolha, mas mesmo assim até o adolescente, o que a gente chamaria de jovem, né, o final da adolescência ali, ele ainda ele recebe uma curadoria de um adulto, que seria talvez pela escola, se ele não tem esse hábito de leitura fora do ambiente escolar. Então, mas na maioria das vezes acaba recebendo essa curadoria, essa seleção feita por um adulto. Então, mesmo aqueles infantis são escolhidos por adultos. Então, o livro, por exemplo, infantil, que é o que eu me aprofundo mais, esse chamado infantil que eu estou mais imerso, eu senti uma mudança, enfim, eu entrei já num processo de mudança de mentalidade com relação à imagem também, especialmente com esse tipo de narrativa pela imagem. Ele tem tido um cuidado muito maior de quem seleciona, desse pessoal que faz essa seleção. Então, escolas, e um bom termômetro para mim, assim, eu não ultimamente eu tenho trabalhado mais próximo de escolas e de clubes de leituras e de eventos voltados para o público geral na literatura, mas eu tenho o meu contato inicial e com quem eu tenho muito contato é com editores, né? Então os editores para mim são um pouco o termômetro de como está o mercado. E assim, estabelecendo, vamos dizer, a partir do momento que você começou a trabalhar para o que você vê hoje em dia, assim, tem o que os editores, as editoras pedem,
Não sei se você tem alguma proximidade também com professores, educadores, mas o que você percebe assim, de uma mudança de demanda nas histórias ou na forma como essas histórias têm sido contadas? Você enxerga que tem hoje já digamos, uma interferência de outras plataformas onde as narrativas estão presentes? Então, assim, uma busca de elementos talvez cinematográficos. Você percebe isso ou não? Você acha que... Olha, eu acho que quando pensa-se, por exemplo, no livro, na narrativa dele, como ele sendo uma mídia, um meio, né, aberto a diversas experimentações, eu acho que uma das características que eu identifico que houve uma mudança desde do começo dos 2000, que foi quando eu entrei realmente no mercado editorial e comecei a trabalhar com livro, mas eu já era um leitor que observava esses aspectos antes, mas quando eu comecei a trabalhar, houve um interesse maior em livros que explorassem o objeto, na verdade uma abertura para isso, não somente o interesse das editoras em convidar alguém para fazer livros assim, mas o interesse de alguns artistas plásticos, artistas visuais que têm projetos assim, eles encontraram um terreno aberto para receber esse tipo de livro. E isso tem a ver com compras de governo, que essas editoras estão sempre de olho nesse mercado, que é o mercado escolar. Então, acho que um pouco do termômetro que eu te falei dos editores é isso. Eles estão olhando um pouco o que as escolas estão pedindo. E isso, de uma certa maneira, é interessante, porque é uma mudança, inclusive, pensando na minha infância, o livro nunca foi um objeto na minha formação. Estudei em escola pública a minha vida inteira, então estou falando mais desse recorte da escola pública, que a maior parte, acho que, dos leitores, né, do Brasil, acho que frequenta a escola pública. Então, o livro nunca foi um objeto lido no seu aspecto, na sua arquitetura, e não foi visto, por exemplo, como objeto das artes plásticas, nunca foi lido visualmente. Na verdade, a imagem era mais um ornamento, o livro era um objeto da letra, né? E eu acho que essa mudança é interessante, porque essa demanda de um mercado demonstra que há um processo de formação de pessoas que estão indo para a sala de aula com essa nova visão. Então, são professores e professoras que estão enxergando outras formas de comunicação do livro, uma polifonia, né? Uma outra, um tipo de comunicação, inclusive, às vezes até excluindo a palavra, né? Sim. Tirando a palavra da narrativa. O aspecto visual do livro, ilustrações, imagens, ou mais precisamente a narrativa gráfica, ela, durante muito tempo, ela era uma coisa secundária, né? Como você falou, era, em muitos casos, um ornamento, né? Sim. E eu acho que hoje a gente percebe... acho que tanto não só nos livros voltados para um público infantil, mas até para jovens e para adultos, uma valorização muito maior, né, gráfica. Então você vê hoje histórias em quadrinhos, as HQs, tem hoje uma robustez muito maior no seu impacto, assim, elas têm ilustrações e narrativas que conversam muito, né? Texto e imagem, que são voltadas para públicos muito mais, às vezes muito mais maduros, de leitores experientes, né? Isso, eu só ia comentar uma coisa interessante, que não é só também porque o governo abriu um edital e isso é mérito do governo, não. Existe hoje, você pode ver, em vários cursos de especialização e próprios artistas indo para centros de cultura, expondo o seu conhecimento, o seu ponto de vista sobre o livro. Então isso gera um novo tipo de leitor, cria-se um novo tipo de leitor, inclusive para o próprio quadrinho mesmo, né? Levando a sério aquele tipo de narrativa, sendo que aquilo era no passado botava numa hierarquia como se fosse uma arte menor, talvez, né? Então já não tem mais isso, que é um processo de ruptura de barreiras, né? E, Renato, hoje, assim, você encara
como um desafio trabalhar com uma plataforma física bastante tradicional, que é o papel. Você considera um desafio a concorrência que existe hoje de outros meios, assim, esses jovens hiperconectados, esses jovens que estão e crianças que estão ligados não a tradicional TV, mas hoje muito mais a internet também, e que já são gerações que nasceram com a internet. Há algum tipo de desafio para você atrair a atenção desse público? Essa é uma pergunta difícil. Eu nunca parei para pensar como competir com esses outros meios, que é difícil hoje qualquer meio competir com celular e esses... Porque assim, quando eu olho o livro e você vê alguém lendo, não precisa ser necessariamente uma criança, mas é um tempo de desconexão. Sim, um tempo em que você se desliga do meio eletrônico e vai e senta, deita e pega um livro e lê. Não vai apitar nada, não vai acender luzinha, não vai acontecer nada. Você vai ter que ficar dedicado àquilo lá. Uhum. Será que nesse cenário que muitas vezes demanda o tempo todo a nossa atenção, eu vejo uma coisa extremamente irritante é ler com o celular do lado, porque ele está sempre piscando alguma coisa, tocando. Então, como é que fica assim, para atrair a atenção desses jovens que já nasceram nesse universo? Acho que eu também venho de uma geração que também já tinha um pouco de informação demais competindo, talvez, com objetos como o livro, né? Então, ler é um exercício, né? Então, você tem que se desconectar do mundo, se concentrar ali. Uma boa leitura requer um aprofundamento, é um exercício de tempo ali, de dedicação. Eu acho que cada vez mais fica mais difícil ler com profundidade, sendo que você criou todo um tipo de relação com o mundo que tá aberta a todas as possibilidades de comunicação. Se tem o som, às vezes você vê, eu já fiz isso várias vezes, ler ouvindo música, né? Então a gente costuma ver também gente lendo, vendo TV, e eu acho que assim, isso é um processo de formação, é difícil pensar até isso, eu não tenho essa... nunca, como eu te falei, nunca parei para pensar em como competir com isso. Eu acho que isso é um processo de formação desde que é trabalhado em casa, na escola, enfim. Agora, eu acho que pensando como objeto, como você falou, um objeto arcaico, enfim, ele é papel ainda, ele é físico, ele não encontra concorrência ele não está competindo com esses pela singularidade dele. Eu acho que ele é singular. Eu acho que o fato de você não apertar, por exemplo, não ter a possibilidade de ir para outro mundo naquele livro, você tem que mergulhar naquele universo. É um planeta que ele foi construído para aquela história. Você não tem a possibilidade de fazer hiperlinks e ir para outros mundos clicando numa palavrinha que está grifada lá. Então eu acho que ele é um planeta criado. Ele é um universo criado para aquela história, para aquela narrativa. Inclusive, o próprio formato dele, que eu acho que é interessante também, o livro, a comunicação, como eu tinha falado da polifonia, o formato dele é apropriado para aquele universo, para aquela história. Ele não é uma tela que se adaptou àquela história, não. Ele foi criado para aquela história. E por isso eu acho que é difícil competir com ele. Né? Eu acho que também é uma questão de hábito, como a alimentação. Acho que a gente vive numa época de junk information, talvez junk food e junk information. A gente vai depois eliminando esses excessos. A gente vai percebendo, eu espero. Será que a gente vai ou será que a gente está... Porque você citou a comida, por exemplo, é muito comum hoje você ver a pessoa almoçando enquanto ela anda na rua, né? Da mesma forma que o outro tá lendo alguma coisa, enquanto tem milhares de outros elementos clamando pela atenção. Mas você você falou desse universo, né? Que o livro foi criado para ser aquele universo, ele é um universo talvez mais
bem acabado, fechado e com fronteiras muito claras. Isso me trouxe um questionamento que eu tenho feito e eu queria saber a sua opinião, assim, porque eu também não cheguei a conclusão nenhuma com isso. Que assim, é como lidar com o fim de uma história. A gente percebe hoje nos filmes, nas séries, até nos livros também, muito em livros, sequências, spin-offs, sempre alguma forma de fazer aquele universo não desaparecer, que ele continue de alguma outra maneira. São universos que nunca acabam. E, assim, durante muito tempo a gente fala, é uma justificativa mercadológica. Um filme fez sucesso, lança-se a sequência dele, tudo bem. Só que eu acho que isso também foi criando uma cultura no público de não lidar bem com o final da história. A pessoa não aceita que aquele personagem acaba ali, que aquela história acaba ali. E como é que... E, tradicionalmente a gente tem histórias que têm começo, meio e fim. Elas não precisam continuar. Vocês... Tudo bem, terminou. Como é que você concorda, você enxerga isso? Você vê que as pessoas já pediram para você fazer sequências de histórias que fizeram algum sucesso? Eu não tenho muitas histórias que fizeram sucesso. Aliás, enfim, eu acho que lidar com o fim, lidar com a dúvida, lidar com a frustração é complicado, porque pensando, por exemplo, narrativa de imagem, que é um tipo de livro que eu faço que é sem texto, sem o auxílio da palavra, é muito comum escutar de alguns leitores adultos, primeiro que falam que é um livro que não tem história, mas que tem fala assim, olha que legal, é um livro pra gente criar história. Mas me perguntam, mas o que você quis dizer? O que é isso? Eu acho que existe mesmo no livro escrito, às vezes tem um silêncio ali que você não sabe o que aconteceu no final. Então lidar com a dúvida já é final, já é complicado. Agora, quando aquele personagem que te cativou. E eu digo isso porque eu também sou eu sou também leitor de outros, sou um espectador de séries, por exemplo. Mad Men para mim é um dos dramas de série mais bem construídos, que é aquele seriado dos publicitários. Eu gostaria que tivesse mais episódios, mas você fica esperando mesmo mais daquele personagem, mas é interessante. Até eu vou parafrasear aqui o Seinfeld, que é outro seriado que para mim também é o melhor do humor. Ele fala, quando tá no auge, todo mundo tá rindo da piada, você tem que sair. Não espera chegar no ponto que todo mundo se cansa. Então, acho que é isso. Deixa aquela expectativa de gosto. E eu acho que, muitas vezes, quando tenta fazer esse spin-off da vida ou alguns outros, acaba perdendo um pouco esse encanto, esse brilho de uma série que foi brilhante. Às vezes, aquilo se torna cansativo. Isso é comum ver, por exemplo, em desenhos para criança, que tem 1, 2, 3, 4, de repente parece um seriado, não é mais um desenho. Eu acho que às vezes o único, aquele que marcou, deveria ficar... tem que ser sacralizado, não pode ninguém mais tocar nele. Coloca lá no relicário e já era. Mas assim, você falou, eu tenho a impressão que para criança, especificamente... isso não é um grande problema, até porque a criança ela tem aquele hábito que enlouquece os pais, por exemplo, de assistir o mesmo filme todos os dias. Eu sei o que é isso, eu tenho um de 3. Eu sei falas inteiras do Dumbo, porque eu assisti todos os dias durante 1 ano, mais ou menos. Muito bom. Mas, de qualquer forma, eu vejo isso talvez num público um pouco mais velho, de ele... pensar que, não, aquela história ela precisa continuar. Talvez para a criança não importa. A história acabou, eu leio de novo, eu assisto de novo e ela continua. Mas talvez para o público mais adulto ele ficou mal acostumado com esse tipo de coisa. Você estava assistindo séries, eu lembro de que uma que causou um tremendo frisson foi o final do Sopranos, que é uma que ninguém... Mas o que aconteceu, entendeu? E você sabe que acaba ali que não vai ter explicação. Mas tudo bem, a gente está até hoje discutindo se a Capitu traiu o Bentinho ou não. A gente lida bem com isso. A gente sobrevive, né? Mas é interessante pensar um pouco no que você coloca e como a gente vê. Eu acho que o cinema talvez seja um exemplo mais claro. As pessoas elas não querem ambiguidade. Elas querem saber quem matou, quem fez aquilo, quer saber. E tem filmes que deixam
excessivamente claro o que aconteceu. Que você fala, nem precisava. Isso é muito bom, porque eu acho que todo o processo também de leitura é um processo de criação também, né? É imersão no mundo, você está no mundo, mas todos somos criadores, temos essa capacidade de criar. Inclusive, é impossível não ver algo, não ler algo, porque você está no lugar que você está, você vê algo diferente do meu ponto de vista. Então, assim, você está olhando e tendo uma ideia diferente da minha sobre aquele mesmo objeto. Então, acho que, assim, esses livros essas obras, sejam eles filmes, livros, tudo, que deixam essa abertura, eles exploram muito essa capacidade de criação. Aqui, na verdade, a nossa... não sei se eu vou falar um clichêzão aqui, mas eu acho que eu vejo muito isso. A gente foi formado para não criar, né? A gente libera o espaço, deixa o espaço de criação para aqueles que a gente chama de artista, que é como se fosse o sacerdote, sabe? Aquele lá pode ter contato com Deus, o artista pode fazer isso, e a gente não, a gente... O trabalhador tem que trabalhar, produzir e receber aquilo tudo mastigado. Na verdade, somos criadores, então é um pouco isso. É um exercício de criação também. A leitura é um exercício de criação. E essa história que você estava falando da criança, tem um filho de 3 para 4 anos. O meu filho, ele via, na verdade, o Pinóquio minha cunhada estava grávida, então ele começou a ter questões com aquela criança que estava na barriga. Então, ele já tinha visto o Pinóquio algumas vezes, mas ele quis ver um pedaço só do Pinóquio, que era quando ele entrava na barriga da baleia. Então, ele estava trabalhando as questões dele ali, e eu sentia que ele sempre vibrava e tinha uma expectativa, uma ansiedade com o final, esperando que o final fosse diferente. Então, eu acho que nesse ponto, o mundo e a gente está falando de literatura, eu falei literatura chamada para a infância, eu acho que o mundo da infância é fascinante porque ele é um mundo da possível desconstrução e reconstrução ali de um final. E pode ser um final igual, mas para ele vai ser diferente, porque é uma leitura dele diferente agora. E aí, às vezes, até entra nesse mundo da magia, que inclusive aquele DVD pode mudar. Aquele DVD, aquele filme, aquele... O episódio pode mudar o final, porque ele ainda não captou que aquilo é o mundo real. Eu acho que até no mundo o artístico ele está muito próximo do mundo da ignorância. A ignorância é maravilhosa na criação, né? Por isso tem coisas maravilhosas na Idade Média, né? Você pensa, a ignorância era maravilhosa para criar monstros, o bestiário. Depois que você tem a ciência, você fala, não, o arco-íris é a luz do sol dividida. Mas até então o arco-íris era o pacto de Deus com o homem. Né? Isso é maravilhoso. E, Renato, você estava falando, né, dessa fase, né, dessa criança que lê e que dá... A cada momento ela dá uma interpretação diferente, ela recria aquela história e tal. E aí, assim, eu vou pegar e puxar isso pro que a gente serviu até como base para a gente discutir os temas, que foi a pesquisa do Retrato da Leitura no Brasil, que o público, o leitor, conforme ele vai envelhecendo, ele vai perdendo interesse. Então, assim, você percebe em crianças, até na adolescência, um interesse pela leitura, um hábito de leitura, e que esse hábito vai se perdendo. Então, não acredito que a pessoa perca o interesse pelas narrativas, mas a narrativa, no formato do livro, ela vai perdendo relevância para a pessoa. Por que você... Onde que acontece essa ruptura? Onde que deixa ler e criar as suas próprias histórias e impressões deixa de ser divertido e se transforma em algo que a gente cansa de ver os adultos falando: ler é cansativo, ler é difícil, eu não tenho tempo. Quando que ela perde esse fascínio? O que eu vou falar é uma mera opinião aqui. Mas eu quero a sua opinião de autor. Porque eu acho, a gente vive num mundo também cheio de gente dando opinião, assim, que vira um pouco a palavra final, assim. É muito minha opinião como leigo no assunto, mas eu tenho um olhar um pouco também de proximidade com as escolas, com os livros. Eu acho assim, a escola, esse retrato talvez reflete essa ideia de que o livro está ligado à escola e depois que você sai desse ambiente, você o abandona. Até porque também, às vezes, a pessoa entra no mundo do trabalho e
menos tempo, né? A gente fala dessa questão de dedicar tempo à leitura, mas numa cidade como a nossa, não posso falar das outras também, mas assim, enfim, a gente vê a realidade aqui de São Paulo, o sujeito fica 3, 4 horas no trânsito, chega em casa, tem que cuidar dos filhos, lavar louça, fazer comida. Mas esse sujeito aí depois ele vai ver novela. Ele vai se dedicar a algum tipo de narrativa. Isso, talvez até ele quer botar a mente dele num... Eu acho que é hábito também, né? Assim, acho que ele vai botar a mente dele num estado de conforto ali, que causa conforto para ele. Eu acho que essa ideia, por exemplo, da literatura estar na escola, e o ambiente onde você lê faz toda a diferença. Então, mesmo um livro de literatura num ambiente escolar, às vezes ele se torna didático, por mais que ele não tenha pensado num primeiro momento para ser didático. Então, o sujeito pode deixar de ler aquele livro, ele vai deixar esse hábito de leitura porque aquilo era um livro didático para ele. E esse é o grande desafio. Não somente na literatura, a escola transformar o conhecimento em prazer. Eu tenho amigos, tenho um grande amigo leitor, abandonou... é o cara que mais leu na vida, acho que é o cara que eu conheço, que eu tenho uma grande admiração para ele. Se chama Adriano Lima, ele é um livreiro. Esse cara, ele abandonou a escola. Ele falou que a escola não era interessante, porque o conhecimento que ele tinha, que ele descobriu, ele falou que a escola para ele não era mais interessante. Mas é um cara que tem um conhecimento, uma visão de mundo como poucos eu conheço. Agora, eu vou te dizer uma coisa, eu acho que a grande questão também disso que a gente está falando do hábito, né? Assim, ter também acesso a livros de qualidade que sejam relevantes para a pessoa, descobrir. Eu acho que o processo de leitura é um processo de descoberta também, né? Um livro que é bom para você não é bom para mim, que é relevante para você, às vezes não é para outro. Então, acho que mas isso tem que ter bibliotecas espalhadas por aí, não somente livrarias também são importantes, mas bibliotecas, acesso a livro de qualidade, gratuito. Então, assim, eu viajo o Brasil também fazendo falas, encontros sobre livro, e já me deparei com bibliotecas que dependiam de doação da comunidade. Aquilo, na verdade, era um depósito de livro sem graça, velho, que não... livros horríveis, ruins, de qualidade literária e plástica mesmo, e gráfica, né? Então, assim, eu acho que tem que ter... É tudo um conjunto... plano de governos, né, seja municipal, estadual e federal, que as bibliotecas na maior parte do nosso país são municipais. A escola está atenta a essas questões, e aí isso vai mudar o ambiente dentro das casas, né, dentro dos lares. Eu acho assim, complementando um pouco o que você colocou, e até aquela sua fala inicial de que dessa seleção das obras, né, da escola tendo fazendo essa escolha. Se você não forma uma criança ou um jovem com uma certa autonomia para a leitura, ele vai ficar sempre dependendo da mediação de alguém para ler. Quando ele sai da escola, se ele não tem isso em casa, ele perde essa mediação. Então aí ele vai ficar... Porque antes o professor fazia isso para ele. Então ele vai ficar meio perdido. Porque o universo da leitura ele é muito vasto e a gente muitas vezes tem dificuldade. Mas será que esse livro é bom? Será que esse tema é bom? Será que esse autor é legal? E se a pessoa não tem esse mínimo de conhecimento, de buscar ali alguns fios por onde ela possa puxar esses livros, ela não vai conseguir. E aí acaba caindo que... A gente percebe hoje que o que tem mais leitura são os livros religiosos, a Bíblia, porque aí, no caso, quando a pessoa faz parte de alguma comunidade religiosa, ela tem a mediação do líder religioso ali, local. Então, eu acho que essa dependência, talvez o grande desafio seja formar pessoas para ter uma autonomia, para falar, vai ler, vai buscar seus interesses, vai buscar seus autores, né? Sim. Eu acho que... Eu não sei, você me falou isso e eu acabei pensando um pouco... Eu fico pensando nos heróis que a gente tem. Enfim, eu fui fui de comunidade religiosa durante um tempo. E mesmo na comunidade religiosa, eu li... Um dos primeiros contatos que eu tive com literatura mesmo foi a Bíblia, né? Mesmo no ambiente religioso, tem aqueles que são dedicados, são interessados por outros tipos de visão de mundo, né? Você
Eu lembro que eu conheci pessoas que eram leitores vorazes, assim, liam muito. Então essas pessoas para mim eram admiráveis. Eu acho que inclusive é um processo até o conhecimento é um processo de reconhecer a sua própria ignorância, né? Acho que quanto mais você conhece, você reconhece a sua ignorância frente ao mundo. É até angustiante isso, né? Sim, sim. É lidar com fracasso o tempo todo, que você não vai conseguir dar conta. Eu acho que uma das questões que aí eu digo do ponto de vista muito pessoal mesmo, da minha origem e tudo mais, eu acho que o livro ele ficou muitas vezes ligado, e ainda está muitas vezes ligado a um ambiente. Eu vou fazer uma análise aqui, uma analogia com uma comparação com vinho. Né? O cara gosta de vinho, ele bebe o vinho e não tem frescura. Às vezes o livro parece aquele cara que ele dá aquela chacoalhada no cálice, ele vê aquela lágrima, ele sente. Você fala assim, não, isso é muito blasé, isso é muito chato, eu quero beber o vinho e curtir o sabor. Eu acho que às vezes o livro fica uma coisa meio blasé, aquela cara da pessoa com o dedinho indicador assim no lado do rosto, aquela cara meio de curso de não vou falar instituição, mas sabe, de curso de gente muito intelectual. E eu acho que o livro é alimento do dia a dia. Inclusive a própria Bíblia mesmo, ela é super profunda, cheia de mitos, referências históricas e míticas e poesia. Por exemplo, uma das autoras que eu mais admiro e desses livros plásticos, que faleceu recentemente, Angela Lago, tem um livro maravilhoso chamado Cântico dos Cânticos, que é um livro de imagem, um livro-imagem, que é uma das obras mais profundas da nossa visualidade, dessa poesia visual do livro. Quer dizer, ela mergulha na literatura religiosa, mas ela não se restringe a ela. Ela faz toda uma leitura sobre gênero, sobre hierarquia, é maravilhoso. Agora, eu acho assim que isso muito, de novo, reforço que é do meu ponto de vista. Eu acho que eu fui descobrir também o prazer pela leitura, pela literatura muito tarde. E estou correndo atrás dele e vejo que me angustia que eu não conheço nada ainda. Eu tô conhecendo os autores e um autor cita o outro. Por exemplo, o Huysmans, que escreve o As Avessas, é um cara que para mim é uma referência de várias coisas que eu vou ler ali. Então às vezes você descobre um autor que te leva para outros. No fim das contas, o próprio livro me fez uma mediação, né? Eu vou atrás desses... Então, aí você começa... eu acho que assim, é um processo que demanda um tempo relativamente grande. Provavelmente depois de anos, décadas, você vai falar, poxa, agora eu consigo entrar numa livraria e me localizar, porque eu ouvi falar desse autor, esse autor citou aquele, então você vai criando esse repertório. E aí eu queria também aproveitar um pouco essa fala. Assim, para a gente não ficar nessa coisa, talvez eu esteja sendo um pouco negativo nas perguntas em relação aos outros meios às outras plataformas de comunicação, às outras plataformas de narrativas. Como é que fica? Você não acha que todos esses meios, todo esse universo de internet, de TV, de cinema, são coisas que não apareceram ontem, né? Coisa que já está aí há bastante tempo, elas, no fim das contas, não podem ajudar também a formar um leitor com mais repertório? Sim. O próprio livro desse que eu estava te falando, que ele tem essa polifonia, essa expressão de vozes diferentes. Por exemplo, eu acho que um livro-imagem ele está muito mais próximo do mundo do cinema do que do mundo da literatura. Isso é uma visão muito particular. Para mim, o livro-imagem ele não é um livro do mundo da literatura. Ele só está na literatura porque foi feito por uma editora. E aí ele encontrou... Ele é um estrangeiro ali naquele... Ele é um imigrante ali, né? Ele encontrou um espaço para sobreviver ali, mas ele é de outro, ele faz uma relação com outros universos. Por exemplo, a sequência de imagens dele, é muito parecido com o Flipbook, com a história do cinema, do desenho animado.
o tipo de leitura dele, isso que eu falei, criar um universo específico para ele e criar uma arquitetura para aquela obra, é muito do que acontece nas artes plásticas. É o site específico, a instalação. Ele não encontra paralelo, senão, por exemplo, na poesia visual, né? Começa com Mallarmé, depois vem pelos concretos, né? O concreto e tal, mas ele não encontra eco na literatura escrita, da palavra. Então, assim, essa manifestação plástica do livro, ele é multimídia também, ele bebe de vários lugares. Eu acho que o conhecimento não está dentro dos livros somente. Inclusive tem desconhecimento dentro dos livros. Os livros podem enganar a gente, né? Os livros podem mentir pra gente. Aliás, isso é literatura. Sim. Eu gosto muito do Joseph Campbell, que ele fala que o mito não é do mundo da verdade e da mentira, ele é do mundo da poesia, né? Então acho que talvez essa ideia que a gente tem também do livro, o objeto, de novo, quando, por exemplo, fazendo uma analogia de novo à religião, quando a gente bebe uma água fora da igreja, ela é uma água normal, uma água para matar a sede, mas a água dentro da igreja, ela é uma água benta. Às vezes a palavra, quando entra nesse objeto, o livro, ela parece que adquire ela se transforma em algo sacro, sabe? Em algo que é do mundo da verdade e da regra a ser seguida. E ali não, ele tem que ser desacralizado também, o livro. E tal como a gente vê um cinema e não, você discute com aquele autor, fala, não concordo, discuta, né? Isso, discorde do livro, odeie livro, mas pegue. Claro. E eu acho que hoje a própria literatura bebe também da escrita, bebe de referências de cinema, de quadrinhos, dessa cultura chamada pop e tal, né? Enfim. Sem dúvida. Marçal de Aquino é isso, por exemplo. Tem muita coisa. Ele é um cara Marçal de Aquino é um cara que eu respeito pra caramba, eu admiro pra caramba, porque é um cara que escreve pra cinema muito bem, e faz literatura muito bem, né? Enfim. E falando em escrever para alguém, eu quero... Uma dúvida que eu tenho... Todo mundo escreve para alguém, né? Você escreve, nem que seja para você mesmo no futuro, mas... E acho que todo autor tem ali o seu leitor imaginário, aquele que ele imagina que está sentado lendo o seu livro. No seu caso, os seus leitores são crianças. Como é que você consegue estabelecer essa conexão com vamos dizer, um público, pelo menos do ponto de vista etário, completamente diferente dos seus? Então, eu acho que aí pensando nessa mesma ideia de mundo que aceita aquela manifestação que está incomodando o autor e ele quer botar para fora, acho que a chamada literatura infantil foi que aceitou a voz da imagem como nenhuma outra. Por isso, acabei indo para a literatura infantil. Então, esse acho que é um primeiro... meu primeiro contato com a literatura infantil foi pelo espaço que a imagem ocupava ali, pela importância que ela tinha naquele tipo de manifestação artística. Então, não foi porque eu queria trabalhar com crianças, mas foi pela abertura que se deu para a voz da imagem. Então eu não pensava em criança, eu estava pensando no meu trabalho plástico e como eu ia fazer um trabalho plástico. E é interessante, muitas vezes a literatura infantil não está falando para as crianças. Acho que isso, talvez 99% dos colegas que eu converso sobre isso não pensam nas crianças. Às vezes ele está pensando no colega dele, está pensando no editor, está pensando em falar para um meio, porque... Tal como nas artes plásticas o meio dialoga com ele mesmo, muitas vezes fica aquela coisa meio hermética. A literatura infantil tem um diálogo, e a literatura em si tem um diálogo com ela mesma, né? Assim, fala com os seus pares, com a sua tradição. Então, por isso é muito comum na literatura infantil fazer referência aos contos de fadas. Não que você queira falar sobre contos de fadas, mas ela está tão presente, tão forte, que é como você falar, por exemplo, de cristianismo na arte ocidental. Você pode ser ateu, mas que nem um Picasso, mas vai fazer algumas pinturas sobre isso. Agora, pensar na criança também eu nunca pensei numa criança, mas também tem também um outro aspecto que eu acho que é de alguns autores que eu tenho contato, que é voltar
a esse estado de infância, talvez, assim, de liberdade, de ser... De fazer brincadeiras que seriam, que para o mundo adulto, seriam bobas. E eu acho que tem um pouco... Eu vou um pouco nessa linha. Porque até resumir a criança num pensamento, você corre o risco de cair, o autor corre o risco de cair numa caricatura do que é a criança. Porque criança não é uma só, né? Claro. Criança é um ser pleno e cheio de diferenças como nós, né? Então, informação, mas já são seres com gostos. Eu, por exemplo, lia para o meu filho coisas de adulto e que ele curtia. Tem filmes que eu digo assim, que não ferem não fere aquilo que eu quero passar para o meu filho. Por exemplo, não tem violência. Eu sempre faço uma curadoria assim. Mas tem coisas que são mais de adulto e que meu filho gosta. E que fala comigo, mesmo de parte de literatura. Por exemplo, levo meu filho ao museu, ele gosta de ir ao museu. E ele fala, eu quero ir ver aquilo. Mas tem vezes que ele fala, essa pintura eu não gosto. Enfim, e aí são coisas de adulto que eu vou levando, eu vou colocando ele em contato. Então ele é uma criança única, diferente. Se eu tivesse um outro filho, talvez não tivesse esse gosto que ele tem por algumas obras, ou sei lá, o interesse por coisas no mundo. Meu filho, por exemplo, não gosta de desenho. Eu falo, desenho, meu filho, toma aqui o lápis. Ele fala, não quer. Então, assim, eu acho que... E outras crianças na idade dele adoram desenhar. Então, assim, é difícil resumir... diminuir a ideia da criança num padrãozinho só. Acho que o que eu penso é fazer o melhor que eu... para aquela obra. Eu penso na minha obra, naquele trabalho. Desde o estilo, do que vai ter de imagem ali, de conteúdo. E agora o que eu acho interessante é que eu também considero a criança ali. É lógico que eu penso num leitor adulto e também na criança. Mas eu não penso somente nela e somente em uma. Tá ótimo. Bom, eu queria agradecer muito a sua participação. E a gente sempre termina pedindo para a pessoa dar uma sugestão ou indicação. Pode ser de um filme, de um livro, de uma série, de uma exposição, de uma peça. Alguma coisa que você teve contato recentemente, que você achou interessante, que você gostaria de indicar para outras pessoas. Eu falei do livro As Avessas aqui, do Huysmans, que é um livrão, um livro maravilhoso. É um cara muito parecido comigo que não quer sair de casa, fica em casa e vê um mundo, um universo, né? É ao contrário do Kerouac, por exemplo, que vai para o mundo. Aquilo é o ápice do decadentismo. A gente publicou o Huysmans na Carambaia, Nas Profundezas, que é um outro livro dele. Ele é realmente fantástico. A exposição, acho que tem uma exposição agora, está tendo no MASP, do Museu de Arte Contemporânea de Chicago, está tendo um recorte lá, o MASP está fazendo umas exposições bem interessantes com recortes de outros museus lá no acervo deles. Então acho que essas duas são os que me marcaram recentemente. Tá legal, Renato, muito obrigado. Valeu, obrigado a vocês. Obrigado. Se você quiser participar com perguntas e sugestões para o Narrativas, deixe uma mensagem nas redes sociais da Carambaia ou no link na descrição deste episódio. O Narrativas, podcast da editora Carambaia, é gravado no estúdio da Central 3 em São Paulo e tem a produção de Clara Dias e edição de Leandro Yamin. A trilha sonora é composta e executada por Bruno Betting.